Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Projeto Pomone. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, curta e compartilhe este estudo para que chegue a mais pessoas. Bem, vamos iniciar mais um estudo. Muito bem, irmãos, vamos lá ao estudo então. Sociedades secretas, o poder de baixo, um poder que vem de baixo, né? Um poder das trevas. Vamos entender que esse tema é importante, não apenas porque existem, infelizmente, adventistas que se envolvem, estão envolvidos com sociedades secretas, mas porque ao longo da história essas sociedades têm arquitetado planos e vão exercer um poder até no fim dos tempos, um pouco antes da volta de Jesus, certo? As conspirações existem. Existiram conspirações nos tempos do Antigo Testamento. Podemos pensar em, por exemplo, na conspiração dos irmãos lá de José, na conspiração envolvendo ali Daniel, né, para que ele fosse lançado na cova dos leões. Depois, nos tempos de Esté, né, a conspiração para o extermínio do povo judeu e a própria conspiração para matar Jesus, né? Então, infelizmente, os poderes das trevas, né, atuam por meio dessas organizações secretas. O texto, para servir de referência para o nosso estudo aqui, está em 2 Coríntios 6,14. Não estejais unidos em julgo desigual com incrédulos, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça? Né? Então, o jugo, para quem não sabe, é essa madeira aqui que é colocada ali sobre o boi, que vai arar a terra, né? Então, se os dois animais não estiverem bem alinhados, né? Se, por exemplo, for um boi e um burro, como aqui nessa ilustração, não vai dar certo, né? Os dois não vão conseguir executar ali o trabalho. Então, não existe jugo, não existe ali companheirismo, não existe associação entre luz e trevas. O julgo desigual é muito mais amplo do que o mero casamento, né? Geralmente pensamos no casamento entre um cristão e uma pessoa que não é cristã, entre um adventista e um não adventista. Ou, no máximo, às vezes, sociedades, né? Às vezes a gente ouve falar isso também, né? Que não dá certo formar sociedades com pessoas que não são da mesma fé. Um vai querer que a empresa abra no sábado, o outro não vai querer e não vai dar certo. Mas o jugo desigual engloba todas as alianças nas quais se exige harmonia de espírito. Isso está em Evangelismo 617, parágrafo 4. E todas as sociedades secretas são obras de Satanás, né? Ligar-se a mundanos em sociedades secretas é uma manifesta desconfiança em Deus, certo? Então é entrar realmente no terreno do inimigo. Em vossa ligação com as sociedades mundanas, estais vós guardando vosso concerto com Deus? Tem, por caso, essas associações a encaminhar vosso espírito ou o dos outros para Deus, ou estão elas desviando dele o interesse e a atenção? Evangelismo 618, parágrafo 3. Ou seja, é uma pergunta retórica, né? Obviamente que essas sociedades mundanas, podemos aí pensar em torcidas organizadas, né, de futebol, ah, sociedades secretas, ligações com sindicatos e daí por diante. Elas tendem, naturalmente, a nos afastar de Deus, né? Bem, as origens dessas sociedades secretas são antigas, né, e poucas pessoas se dão conta disso. Antes do dilúvio, o povo desprezava a verdade como despreza a verdade hoje. A imaginação de seus corações era má, e apenas má continuamente. Sociedades secretas foram formadas para trabalhar na escuridão e praticar violência. E o Senhor destruiu aquela raça longeva por meio de um dilúvio, certo? Então, elas são quase tão antigas quanto a humanidade.
certo? Ali, pouco após a queda do homem, né? A partir do momento que o ser humano começou a se tornar corrupto, caído, começaram a surgir essas sociedades secretas com o objetivo de praticar o mal, de promover a violência. Então, isso diz muito, né? Isso está no DNA dessas organizações. Não estamos aqui, naturalmente, fazendo um juízo sobre todas as pessoas que fazem parte dessas sociedades, né? Temos um carinho pelas pessoas que estão nessas sociedades, às vezes até de forma ingênua, por alguma razão, né? Foram convidados e tiveram curiosidade e fazem parte dessas organizações, mas devemos, à luz da palavra de Deus, à luz do Evangelho, né? Eu até deixei ali um texto no chat, Efésios 5, verso 11: e não tenhais comunhão com as obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as. Então, estamos reprovando, né, à luz da palavra de Deus, esse tipo de organização, certo? Essa referência aqui são citações de Ellen White, tá? Essas referências aqui são um pouco diferentes do que estamos acostumados, porque são obras em inglês, que nós então traduzimos. São cartas e manuscritos, né? Temos aqui a data, essa aqui é de 1898. Bem, olha só, irmãos, olha só, a irmã Ellen G. White, em visão, esteve nessas festas, ela participou, ela observou as reuniões dessas sociedades secretas. Então, temos aqui uma observadora privilegiada, uma fonte segura, né? Uma fonte acima de qualquer suspeita. Nós sabemos que existem muitas teorias de conspiração, muito sensacionalismo em torno dessas sociedades. Há muito desconhecimento por serem secretas, né? Mas não há nada que não seja revelado pelo nosso Deus, inclusive as reuniões dessas sociedades. Foi-me permitido observar estas sociedades secretas, as suas festas, a sua ordem, as suas obras, e a minha oração tem sido: esconda-as da minha vista para sempre. Deixe-me não entender mais. Então a irmã Ellen White ficou tão pasma, tão abismada, né, tão chocada com o que ela viu, que ela pediu então a Deus, pediu ali ao anjo que ela não queria ver mais nada, certo? Essa fotografia aqui foi de uma festa, né, um baile surrealista promovido pelos Rothschild em 1972. E é relativamente famosa, né? As fotos dessa festa se tornaram famosas, né? Pela bizarrice, né? Pelo grau ali de loucura, né? Das coisas que foram reveladas ali. Eu não sei quantos conhecem essa fotografia. Esse daqui é o próprio casal, né? Que abriu lá a mansão lá para oferecer essa festa. E aqui nós temos uma fotografia da mesa lá do banquete, né? Eu acho que dispensa aí maiores comentários, né? Imagina você se assentar ali à volta aqui dessa mesa e observar tudo isso que está aqui ao centro, certo? Então, isso e muito mais, né? A irmã Ellen White deve ter visto em visão que ela ficou totalmente chocada. Mais recentemente, algumas dessas festas aí têm sido alvos de investigação. Alguns têm acompanhado, né? Um rapper, né? Famoso lá nos Estados Unidos está preso. Coisas muito medonhas aconteciam ali, coisas realmente diabólicas. E finalmente a justiça está ali investigando naquele caso ali específico. Imagina quantas outras não devem ter chegado ao conhecimento das autoridades. O mundo sombrio, né? Então, quais são os elementos dessas sociedades? Em primeiro lugar, um secretismo, segredo, né? Sigilo, e associado a isso, ocultismo, certo? Eles trabalham mesmo com as forças das trevas. Um outro elemento, discriminação, exclusão, seletividade, certo? Então, não é qualquer um, por mais digno que o indivíduo seja, por mais honrado, mas não é qualquer um que tem acesso a essa sociedade. Geralmente é necessário, é exigido um convite,
E a partir do momento que o indivíduo, então, ele vai até lá, a vida dele é devassada, é investigada, enfim, e ele vai passar por um rito de iniciação, ele se torna um iniciado, né? Algumas dessas sociedades têm ritos de iniciação bem macabros, né? Como às vezes entrar em caixões. Alguns desses ritos envolvem algum tipo de prática sexual e daí por diante. Um juramento também. E a punição para quem quebra esse juramento costuma ser bem severa, como a gente vai falar ainda hoje. Não apenas daquilo que se fala por aí, mas a partir daquilo que foi revelado à irmã Ellen G. White. Aqui nós temos uma citação, não é de Ellen White, mas é de um livro chamado Sociedades Secretas, publicado em 1935 em Portugal. E nós lemos aí o seguinte: a mais modesta concepção do Estado é incompatível não somente com a existência, mas com o próprio conceito de sociedades secretas. Sociedades que escondem, total ou parcialmente, a fiscalização do poder, a sua doutrina, os seus atos, os seus processos, o elenco dos seus sócios. Então, isso tudo é escondido, né? O que querem de fato essas sociedades? Quem são as pessoas que fazem ali parte dessas sociedades? O que que eles acreditam? O que que eles praticam nessas reuniões? Né? Tudo isso é escondido. As sociedades secretas representam a desagregação do Estado, a debilidade da nação, o equívoco político, a degenerescência da vida pública, a desorientação dos espíritos, a sobrevivência do iluminismo e das ideologias do século XVIII. José Cabral, Sociedades Secretas. Então, em muitos países, existe uma desconfiança, né, de boa parte da população, pelo menos, em relação a essa sociedade. Portugal é um desses países. Eu tive a oportunidade de viver em Portugal, estudei lá por 2 anos, e eu via na imprensa, né, sempre que descobriam que algum político fazia parte dessas sociedades, havia ali um escândalo político, porque isso não é aceito lá na sociedade portuguesa. No Brasil, por alguma razão, isso historicamente tem sido bem tolerado, né? A fundação do nosso país foi obra de maçons. José Bonifácio, patriarca da Independência, Dom Pedro I, né, fundaram o Brasil e eram maçons. E depois a República foi fundada por maçons também, todos eles ali, o primeiro gabinete, os ministros, né, que formaram o primeiro governo do Marechal Floriano, eram 100% maçons. E ao longo da história tivemos aí vários presidentes maçons, né? Governadores, então, prefeitos, vereadores, juízes, né? Muitas autoridades pertencem a sociedades secretas. E eu já tive a oportunidade, né, de conversar com pessoas do meio jurídico e confirmam, né? Existem muitos juízes, muitos advogados, promotores, procuradores que são dessas sociedades. E o que acontece é que forma-se ali uma grande rede de influências, né? Eles têm códigos ali pelo aperto de mão, enfim, eles se identificam e naturalmente eles vão então procurar beneficiar uns aos outros, ali a sua irmandade, a sua fraternidade. Conversei com uma advogada que ela dizia que no próprio curso de direito, professores enalteciam essas sociedades e diziam que não era possível que sociedades bem frequentadas, né, com pessoas assim gabaritadas, pessoas tão cultas, instruídas, que essas sociedades poderiam ser más, né? Porque são pessoas do alto escalão da sociedade. Mas quando um advogado aperta a mão do juiz lá numa sessão, né, quando vai um pouco antes de começar ali o julgamento, então eles se identificam ali como parte da mesma sociedade secreta, a justiça acaba morrendo ali, né? Porque a justiça precisa ser cega, obviamente, né? Um juiz não pode favorecer alguém por ser parte ali da sua, de estar no seu círculo de convívio de algum modo, né? Por ter alguma afinidade, não, ele tem que julgar de forma mais imparcial possível. Mas esses favorecimentos aí ocorrem não só nesse meio, mas no meio político e em vários outros meios também.
Muito bem, essa daqui é uma fonte direta desse mundo aí do ocultismo, né? Helena Blavatsky. Eu recomendo muito as palestras do Walter Veith, e mais adiante eu vou falar de novo delas, né? E ele cita bastante a Helena Blavatsky, né? Que foi uma contemporânea de Ellen White, fundou ali a Sociedade Teosófica, né? Ali por volta de 1875. E os escritos dela servem ali de inspiração para os maçons e muitas outras sociedades secretas. E vejam como que ela coloca as coisas, quando ela fala do ocultismo. Até mesmo o amor pela esposa e pela família, o mais puro e o menos egoísta dos sentimentos humanos, constitui um obstáculo para o verdadeiro ocultismo. Isso está no livro O Ocultismo Prático e as Origens do Ritual na Igreja e na Maçonaria. Então, a pessoa que vai se debruçar, né, ali, em aprender as artes ocultas, né, a pessoa que vai, então, absorver tudo isso daí, precisa se dedicar integralmente, assim, de corpo e alma. É uma entrega ali total, né? Nada pode estar no caminho dela. Então, é uma ilusão quando alguém acha que, eu vou pertencer a uma sociedade dessas e, ao mesmo tempo, eu vou continuar sendo um cristão, vou continuar sendo leal a Deus. Não, isso daqui, o ocultismo, essas práticas vão estar no primeiro plano da sua vida, se você aceitar entrar por esse caminho, certo? Ellen White diz: aqueles que têm ligação com sociedades secretas, que fazem votos secretos, então vejam, os votos secretos estão se amarrando ao joio, embora possam pensar que são grãos puros. Esta classe não discerne o perigo que corre. Não sentem a necessidade de separação do mundo para que possam permanecer na luz como filhos de Deus, certo? Então, muitos estão ali sem discernir o perigo que estão correndo. Esse estudo aqui serve também de alerta a todas essas pessoas. Olha só, irmãos, essa foto aqui é bem conhecida, né, de quem já estudou um pouco esse assunto. Aqui nós temos ao lado direito, ao lado esquerdo desse homem que está aqui em pé, dois políticos americanos que vieram a se tornar presidentes do país, né? Aqui, à direita dele e à nossa esquerda, temos o Ronald Reagan, né, que se tornou presidente dos Estados Unidos ali nos anos 80, teve uma participação importante para liquidar a União Soviética, né, para acabar com a Guerra Fria. E aqui nós temos o Nixon, né, que governou ali no período da Guerra do Vietnã, nos anos 70. Eles estão aqui numa reunião, do Bohemian Grove, né, uma sociedade secreta que funciona lá nos Estados Unidos e ela é bem exclusiva, assim, ela é mais voltada para milionários, pessoas extremamente poderosas. E há relatos de que o plano da bomba atômica, ela existe desde o século XIX, tá? Essa sociedade aqui. E dizem que o plano da bomba atômica foi tramado ali, em reuniões é, dessa sociedade secreta, o Bohemian Grove. Aqui nós temos o George Bush e o John Kerry, né, que pertence à sociedade Skull and Bones, Caveira e Ossos, a sociedade secreta da Universidade Yale. E o George Bush, como vocês sabem, né, foi presidente dos Estados Unidos em dois mandatos, e quando ele foi se reeleger, ele disputou com John Kerry, isso em 2004, né, há 20 anos. Agora, embora pertençam a partidos políticos diferentes, o laço que une esses dois é justamente o fato de pertencerem à mesma sociedade secreta, Skull and Bones. Então, isso aqui é o que nós chamamos de teatro das tesouras, né? Enquanto há muitos cristãos aí se dispersando na briga política, achando, né, que o que é apresentado ali a nós é uma real rivalidade, na verdade, essa elite política pertence a um meio, né, que muitas vezes está oculto aos olhos da população, que são sociedades secretas. Então, na prática, são irmãos, né, e fingem ali uma disputa porque querem estar no poder, mas na sua essência eles perseguem objetivos bem semelhantes. Ellen White diz no livro Evangelismo:
Ela diz o seguinte: ao passo que talvez haja nessas sociedades muita coisa que pareça boa, há de mistura com isso muito que anula o efeito do bem e torna essas sociedades prejudiciais aos interesses da alma. Então a gente costuma ali fazer a ilustração, né, da mosca ali que você encontra no copo de suco, né? É só uma mosquinha, mas ela é suficiente para você jogar aquele suco todo fora, né? Então temos aqui algumas ações beneficentes, né, entregas de cestas básicas, essas organizações secretas, né, maçonaria e daí por diante, se orgulham de estarem envolvidos nisso. Agora, isso anula, né, o mal que há ali no meio delas, né, anula o que fazem ali na prática de bem. A única norma correta de caráter é a santa lei de Deus. Impossível é aqueles que fazem dessa lei a regra de sua vida unirem-se em confiança e cordial fraternidade com aqueles que fazem da verdade de Deus uma mentira. Os integrantes dessas sociedades secretas fazem da verdade de Deus uma mentira e consideram a autoridade divina como coisa sem valor. Evangelismo 620. Olha, aqui nós temos o cérebro, né? A organização que controla as demais sociedades secretas, que controla muita coisa aí pelo mundo. E Ellen White deixou uma descrição bem vívida, né, do poder dessa sociedade e o que ela quer na prática. A Companhia de Jesus, né, fundada por Inácio de Loyola no século XVI para destruir a Reforma Protestante. Nesse tempo fora criada a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Separados de laços terrestres e interesses humanos, insensíveis às exigências das afeições naturais, tendo inteiramente silenciadas a razão e a consciência, não conheciam regras nem restrições, além das da própria ordem, e nenhum dever a não ser o de estender o seu poderio. Livro Grande Conflito 234. Sob vários disfarces, os jesuítas abriam caminho aos cargos do governo, subindo até conselheiros dos reis e moldando a política das nações. Tornavam-se servos para agirem como espias de seus senhores. Grande Conflito 235, parágrafo 1. Só os jesuítas já daria seguramente uma palestra inteira, né? E mais à frente a gente pode voltar nesse tópico, tá, irmãos? Mas é que eu queria deixar também a citação de um jesuíta, então uma fonte interna, o Malaty Martin. E vejam a semelhança do que ele diz com aquilo que Ellen White disse no século XIX, no livro Grande Conflito. Então vejam aqui as palavras de um jesuíta. Como que ele descreve a ordem dos jesuítas? Obediência ao Papa, de fato, nada menos do que um voto especial obrigando os jesuítas a fazerem o que o Papa quisesse, em qualquer região do mundo. Assim se resumia um jesuíta desde o início. Aqui temos o Inácio de Loyola apresentando ali ao Papa, né, o pedido de criação da ordem. E assim nasceu o que pode corretamente ser chamado de jesuitismo, a completa submissão de tudo que o homem é, pensa, sente e faz a um ideal prático atingível no mundo que o cerca, em absoluta obediência e submissão à mente e às decisões de Cristo, é isso? Não, irmãos. Absoluta obediência e submissão à mente e às decisões do Papa Romano, que ele chama de vigário de Cristo, mas que nós sabemos que, na verdade, é o anticristo, é o homem do pecado, certo? Então, essa é a ordem dos jesuítas, né? Extremamente poderosa, né? Que controla tantas outras ordens. Ellen White diz ainda, Evangelismo 621, parágrafo 2. Isso aqui é um conselho que ela deu a um maçom lá da Austrália. Ellen White esteve um tempo na Austrália e ela relatou o seguinte: sua ligação com os maçons havia lhe absorvido tempo, toma muito tempo, irmãos. Aqui perto aqui da minha casa, nós temos a loja maçônica mais antiga do estado do Espírito Santo, né? A União e Progresso.
E eu passo ali, quando eu passo as quintas-feiras, eu vejo ali os homens de preto, terno preto, indo para lá, e eles têm reuniões, várias reuniões, algo que toma muito tempo, estudo, né? Só um detalhe que aqui no centro de Vitória existem várias dessas lojas maçônicas, né? Então reúne muita gente, certo? Então, além de tomar tempo, entorpece a percepção espiritual. Sua mente e seus pensamentos haviam estado nessa corporação, nessa associação. E havia ali infiéis, beberrões e toda classe de gente, certo? Então, uma grande reunião de pessoas ali, né? Olha, infelizmente há muitos cristãos, né? Pessoas que se dizem cristãs, certo? Uma vez eu estava passando em frente a essa loja maçônica e eu fui recebido ali, um maçom contou um pouco da história ali, dessa loja, apresentou ali. E ele falou: olha, para entrar aqui tem que professar crer em Deus, tem que ter alguma fé, alguma religião. E ele foi descrevendo algumas denominações. Olha, aqui nós temos pessoas da igreja tal, e ele mencionou a igreja adventista, né, para nossa vergonha, nossa tristeza. Censura aos que enviam dádivas e ofertas aos inimigos da verdade. Ellen White censurou aqueles que estavam mandando recursos a pessoas que são inimigas da verdade. Então, como que você pode ser cristão e patrocinar organizações que vão combater os princípios de verdade, né? Pessoas que às vezes têm dificuldades, né, de dar uma oferta um pouco mais substancial à causa de Deus, às missões, mas que mandam recursos ali para essas organizações. Bem, olha só, mais uma vez Helena Blavatsky. Olha como que ela define a maçonaria. Olha só, irmãos. Os bons irmãos maçons, assim ela define, dificilmente poderiam negar que, de nome, eles são solícolas, os adoradores do sol nos céus, em que o erudito Ragon viu o magnífico símbolo do Gadu, né, que é o grande arquiteto do universo, né, essa sigla aqui, para quem não sabe. Como é, seguramente. Então, os maçons são o quê? Adoradores do sol, solícolas, né? Lembra-se de Constantino, lembra-se do papel aí que o Sunday, né? O dia do sol, o domingo, esse falso sábado, esse falso dia de descanso terá na crise final, e aí já não ficará dúvida alguma que precisamos nos afastar disso aí. Só havia uma coisa a fazer: cortar sua ligação com eles e estar todo do lado do Senhor, pois não lhe era possível servir a Deus e a Mamon. Aqueles que se acham sob a ensanguentada bandeira do príncipe Emanuel não se podem unir aos maçons ou com qualquer organização secreta. Aqueles que se acham sob a ensanguentada bandeira do príncipe Emanuel são esses aqui, né, que se reúnem na casa de Deus, na casa de oração, né, que é a casa de luz, né, que é aberta a todos os povos, né? Um poder de baixo está operando para desenvolver as últimas grandes cenas do drama. Satanás apresentando-se como Cristo e operando com todo o engano da injustiça naqueles que se estão unindo em sociedades secretas. Então, Satanás, no último ato do drama, ele vai se utilizar dessas pessoas que estão se unindo em sociedades secretas. Evangelismo, página 622. Essa foto aqui é uma foto real, né? Lá do Bohemian Grove, daquela foto que eu mostrei onde os presidentes poderosos se reúnem, né? No meio dessas sequoias, e lá há uma imensa estátua de uma coruja de pedra e fazem ali um ritual pagão, né? A cremação de Karen, né? Vão ali queimar simbolicamente todas as suas preocupações ali, né? Perante essa coruja. O Alex Jones, né, se infiltrou ali no ano 2000 e ele filmou esses rituais. Isso deu origem a um documentário. Então, isso aqui é real. Um poder coercivo. Os homens acariciam os fortes, corruptores sentimentos de Satanás e exercem um poder dominante, coercivo. Lembra-se da mulher, a besta, né, que está sobre as águas, a mulher assentada sobre a besta? Isso é domínio, né? Domina, controla os povos de uma forma coercitiva.
Sob a influência desses sentimentos, os homens ligam-se entre si, formando confederações em sindicatos e sociedades secretas. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 28. Então, essas sociedades são um meio para exercer um poder coercitivo sobre as pessoas. São instrumentos de crueldade. O talento, a habilidade e o poder inventivo com que Deus dotou os homens são, nessas associações, muitas vezes pervertidos em instrumentos de crueldade, ou iniquidade, ou egoísmo, na prática de fraude contra seus semelhantes. É claro que tudo isto é negado pelos membros destes órgãos, é claro que eles vão negar. Negavam também que adoravam a coruja lá do Bohemia Grove, né? Até que o Alex Jones, uma câmera escondida, filmou lá o ritual. Mas Deus olha além do prazer e da aparência atraente para os motivos secretos e subjacentes e para o verdadeiro funcionamento da associação. Embora alguns deles afirmem fazer da palavra de Deus, em certo sentido, a base da sua organização, eles se afastam muito dos princípios da justiça. Se você visitar, né, um templo maçônico, você pode encontrar uma Bíblia lá, mas isso não quer dizer muita coisa. Os votos impostos por algumas dessas ordens exigem a retirada de vidas humanas quando os segredos da ordem são divulgados. Então, aqui temos a confirmação de Ellen White, né? Essas pessoas tiram vidas de outras, né? Pelo menos algumas dessas associações, ok? Os membros também se comprometem, sob certas circunstâncias, a inocentar o culpado da punição merecida. O juiz, irmão maçom, que vai julgar o assassino, caso ele seja pego, ele vai dar um jeito lá de absolver o irmão maçom e vai ficar tudo entre irmãos. Vai ficar tudo certo. Para com os que trabalham contra a ordem, exige-se deles que sigam um proceder que não está de modo algum em harmonia com a lei de Deus. Irmãos, os Estados Unidos, a nação mais poderosa da Terra, foi fundada, eu falo ali da Revolução Americana, né, por maçons. Os símbolos maçônicos estão por toda parte, né? E falando ali de uma nova ordem mundial, nós temos aqui o olho que tudo vê, a pirâmide maçônica, com 33 graus, né? Temos aqui a União Europeia, esse aqui é o prédio do Parlamento Europeu, né? E eles querem uma nova ordem mundial, né, inspirada em Babel, né, num projeto antagônico ao projeto de Deus, um projeto para rivalizar com os planos de Deus, né? Então eles nem escondem esse tipo de coisa, ok? Então o que que resta ao Filho de Deus? Não devemos nos associar. O cristão deve cortar todo o laço que o ligue a essas sociedades secretas. Ou essa ligação é cortada, ou lhes ficareis mais semelhantes. Em resultado, lhes ficareis mais plenamente unidos, e cortareis o laço que vos prende aos que amam e temem a Deus. Grande exemplo que nós temos, Jesus Cristo. Jesus disse o quê? Eu falei abertamente ao mundo. Como é que Jesus ensinava? Era escondido? É, sabe? Não. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se reúnem, e eu nada falei em oculto. João 18, verso 20. Jesus estava respondendo a Anás, irmãos. Isso nós temos ali desejado todas as nações. Anás interrogou a Cristo quanto a seus discípulos e suas doutrinas. Pensava tirar alguma declaração provando que ele estava procurando fundar uma sociedade secreta, com o intuito de estabelecer um novo reino. Então os sacerdotes o poderiam entregar aos romanos como perturbador da paz. Os romanos não viam com bons olhos sociedades secretas, né? Depois os cristãos foram acusados de pertencerem a sociedades secretas, como o próprio Jesus já estava sendo acusado aqui, né? Por Anás, enfim. E por isso que ele se defendeu, dizendo que ele nunca ensinou nada em oculto, nunca fundou nenhuma sociedade secreta, não tinha códigos, nada, era tudo abertamente. O cristão abandonará essas coisas que são embaraço à sua espiritualidade, por maior que seja o sacrifício. Melhor é perder o quê? Dinheiro, bens e a própria vida, do que pôr em risco os interesses vitais da alma. Mensagem escolhida, volume 2, página 132, parágrafo 2. Então é melhor perder a própria vida, mas é preciso romper com essas sociedades.
Aqueles que leram o livro Viagem Sobrenatural sabem que o Roger Morneau correu risco de ser assassinado, porque integrantes da organização lá secreta e satanista se prontificaram para assassiná-lo, né? Mas Deus o protegeu. Ele desenvolveu um ministério poderoso de intercessão. Mas ainda que fosse assassinado, né? Melhor seria o quê? Ele cuidar da salvação da alma dele. Recomendo a série Ataque Total, irmãos, do Walter Veite, está no canal Terceiro Anjo. Entendi que o julgo desigual envolve muito mais do que casamento com infiéis. Rejeitarei qualquer ligação com sindicatos ou sociedades secretas. Estou consciente do poder por trás das sociedades secretas e estarei ao lado de Cristo na crise final. Irmãos, bastante informação. Aqueles que quiserem depois podem voltar no vídeo que ficará no YouTube, né? Pausar, anotar ali as referências. Mas precisávamos passar essa mensagem. Que Deus nos abençoe e nos conceda aí uma semana ricamente abençoada. Alguém gostaria de fazer alguma observação bem rapidamente? Não? Então que Deus abençoe a todos. Orem por esse projeto. Uma feliz semana, irmãos. Muito obrigado.